E de lá para cá, muitas aventuras com Deus, muitas coisas preciosas que Deus me permitiu passar, e hoje poder estar aqui para repartir com vocês não apenas um conhecimento teórico, não apenas despejar uma série de textos, de coisas que eu dei uma pesquisada, mas algo que realmente tem estado no meu coração nos últimos anos, e ainda compartilhava com o Jobson ali na cadeira. Salmo 119 vai dizer que o salmista diz: foi-me bom ser afligido, porque por causa da aflição eu aprendi a guardar a tua lei. E se perguntar aqui quem é que gosta de ser afligido, certamente nós vamos ter poucos candidatos. Mas eu tenho para dizer para vocês que essa é a ferramenta mais eficaz que Deus tem para trabalhar na vida de cada um de nós. Todos os homens têm um chamado de Deus para cumprir, seja com a sua família, seja no ministério. Aliás, a família já é um grande ministério, né? Só para constar. Mas o processo que Deus precisa utilizar, e é extremamente eficaz, é quando nós nos deixamos ser trabalhados por Ele. Quando nós abraçamos as dificuldades, não com um sentimento de masoquismo, né? Não, eu preciso sofrer, mas entendendo que em meio a esse processo, Deus derrama da sua graça, Deus derrama da sua bondade e revela o seu amor por nós. Então, que seja um tempo realmente que eu possa falar muito mais daquilo que Deus colocou no meu coração e coisas pelas quais eu passei, quero repartir com vocês, repartir a minha vida, não aqui de um... Foi muito bom de eu sair daquele pedestal, porque eu quero estar realmente no mesmo nível aqui com os meus irmãos, para compartilhar e poder trazer essa carga que Deus tem colocado no meu coração. Mas antes de eu começar, eu queria chamar aqui o Jobinho, que Deus trouxe uma palavra muito preciosa, e eu faço questão que ele reparta com os irmãos aí. Eu vou ler de novo o texto que foi lido aqui no início do encontro. Zacarias 2, 5. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor. Eu mesmo serei no meio dela a sua glória. E orando ali, conversando com os irmãos, o Senhor me lembrou do Apocalipse. Podem abrir Apocalipse 3:18. Aconselho-te de mim, compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que veja. Paulinho falou aqui que muitos estão passando por luta. Quem não passa por lutas e dificuldades? Mas eu quero dizer para vocês que a gente está sendo depurado. Nós estamos passando pelo fogo. É um processo que o Senhor tem nas nossas vidas. E esse fogo, essa roda de fogo, na verdade, ele vai se espalhar em nome de Jesus e vai atingir a nós. O nosso coração precisa ser confrontado, irmãos. O meu coração, eu digo isso com muito temor diante do Senhor. Porque eu sei que tem áreas na minha vida que estão sendo confrontadas. E o fogo do Senhor está passando. Em nome de Jesus. Amém. Curva a tua cabeça, vamos orar e pedir que o Senhor possa de fato alcançar o nosso coração, que esse processo de depuração do ouro não é para nos destruir, não é para nos fazer mal, mas é para que sejamos cada vez mais a imagem e semelhança de Jesus, que em tudo foi provado e que foi moído por amor a nós. E ele não fugiu deste momento, mas ele foi até o fim. Senhor, nós apresentamos nossas vidas
Cada um de nós aqui precisa estar aberto, Senhor, para receber aquilo que Tu queres falar. A Tua palavra, ela é penetrante, ela é eficaz para alcançar cada um de nós aqui. Mas nós, mais do que sermos apenas alcançados, nós queremos nos deixar ser alcançados pela Tua palavra, assim. Nós queremos nos permitir sermos fracos para que a Tua glória se manifeste em nós e nós possamos, por causa da Tua obra em nós, glorificarmos o Teu nome, Senhor. Por isso, nesta manhã, nós Te pedimos que a Tua graça se derrame sobre cada um de nós aqui. Essa graça que não ignora as nossas limitações, não ignora as nossas fraquezas, mas apesar delas, opera eficientemente em cada um de nós. Amém. Nós oramos e colocamos esse tempo diante de Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sei que uma parte de vocês me conhece, já de algum tempo, eu tenho vários queridos aqui que eu pude abraçar e conversar um pouquinho desde ontem à noite e hoje pela manhã. Mas para aqueles que não me conhecem, sou de Porto Alegre, né, andando com a igreja em Porto Alegre há mais de 30 e tantos anos, casado há 32 anos, pai de 2 filhos, Henrique com 26 para 27, Clarissa com 23 para 24. Recentemente recebi a notícia, agora há pouquinhos dias, bem fresquinho, que você é avô. Então, estou fazendo essa declaração para todo mundo. Né? Então, bem-vindo ao seleto clube, né? Porque só quem é avô sabe, né, Fernando? Né? O gostinho que é essa experiência de experimentar ser um pai de tabela, né, que pode pegar, quando a criança começa a chorar, devolve para o pai verdadeiro. Diz assim, agora está sumindo. Primeiro tu faz bastante mimo, bastante carinho, e depois tu devolve para o pai. Mas meu filho mora em Canoas, junto dos irmãos, que é bem pertinho de Porto Alegre. E minha filha casa agora, dia 7 de maio, agora daqui a algumas 2 semaninhas aí. Já não estou mais nem contando os dias, porque passa muito rápido. E vai atravessar toda a América e vai morar no Canadá, né, casando com um canadense brasileiro. E lá ela vai servir o Senhor. Né, já vou antecipando que estou com isso muito bem resolvido no meu coração, porque entendo que Deus chama um homem e uma mulher para cumprirem o seu propósito. Então, mais do que unir apenas 2 pessoas, Deus une propósitos. E tenho proclamado isso constantemente sobre a vida da minha filha. Às vezes ela dá uma balançada assim, né, porque ela é muito grudada em mim e na minha esposa. E ela disse, mas eu vou ficar longe de vocês. Eu digo, vai, filha, vai, mas tu vai abraçar algo maior, que é o propósito de Deus. E de lambuja Deus te dá um marido. Né? Mas realmente eu e minha esposa estamos bastante em paz com relação a isso. Agora, se perguntar se é fácil, bom, é uma outra história, né? Porque aí a distância, ela realmente impõe algumas limitações, né? Mas a gente vive um dia de cada vez e estamos vivendo esse momento agora na certeza do que Deus está fazendo na vida da minha filha, do meu genro, né? E com esse bônus que chegou de última hora, você vovô, então são muitas emoções ao mesmo tempo aí, né? Também posso contar para vocês um pouquinho da minha história. Eu gostaria, antes de entrar realmente no assunto, né, eu tenho uma longa jornada aí, que o William conhece bem, da indústria farmacêutica. Trabalhei por muitos anos, aproximadamente 20 anos, como funcionário da indústria farmacêutica, e os últimos 7, 8 anos, mais especificamente na área das famosas vacinas, que se fala muito hoje ainda, toda a polêmica das vacinas, né? E viajei o Brasil inteiro a trabalho da empresa, fazendo a gestão, começando em Cristalina, em Goiás, lá, e descendo até o Rio Grande do Sul. Então, era muito chão,
passava a maior parte do tempo dentro de avião e aeroporto do que, às vezes, de carro mesmo. E depois desses 20 anos, o Senhor me fez um grande desafio, que foi decidir pedir demissão, sem exatamente saber que tipo de caminho eu teria pela frente. Ele só disse, sai da tua terra e da tua parentela. Me senti um pouquinho parecido com Abraão. E então, depois de sujeitar isso ao presbitério de Porto Alegre, conversar com o John, a esposa com o mesmo coração, eu pedi demissão na empresa, depois desses 20 anos. E meu chefe, na época, disse assim, mas como é que eu vou te demitir se, na verdade, eu estava pensando em te promover, eu agora tenho que te demitir. Eu disse, bom, dá um jeito aí de conversar com a turma aí. Mas o Senhor conduziu. E eu saí, então, em 2010, eu saí da indústria farmacêutica para dar um passo. Aí perguntaram, tá, mas tu vai trabalhar onde? Eu digo, não tenho essa resposta ainda. Tu vai fazer exatamente o quê? Não tenho essa resposta. E foi um tempo. Ali foi o meu primeiro deserto. E benditos são os desertos nas nossas vidas, quando nós passamos por eles com Deus. Sem Deus é muito difícil, mas com Deus há a certeza de que nós saímos trabalhados e o Senhor vai tratando áreas em nossas vidas. Depois de 2013, comecei a trabalhar com os irmãos em Canoas. Na verdade, em 2012 já comecei a cooperar com a igreja em Canoas. Então, atravessei a ponte de Porto Alegre para Canoas e fui morar por quase 5 anos em Canoas, junto com o amado presbitério, que hoje está representado aqui pelo Roberto e o Leandro. Na época, o Gilberto fazia parte também. E ali tive muitas experiências preciosas de comunhão, de relacionamentos, de entender mais as necessidades do corpo de Cristo. Os irmãos estenderam não só a destra da comunhão, mas abriram realmente um espaço para que eu pudesse cooperar junto com eles. Foi muito, muito especial, me senti realmente muito honrado por esses homens. E tenho uma dívida com vocês. Final de 2017, aliás, meados de 2017, Deus começou a trazer uma palavra ao meu coração, de algo que eu já tinha recebido inúmeros convites para estar com a igreja no Canadá. E aqui, uma palavra que o Fred é ocupado. Onde é que está o Fred aqui? O Fred falou sobre a necessidade que a Seara tinha de trabalhadores. Não sei se tu lembra disso, Fred, mas aquela palavra me pegou realmente em cheio. E eu ouvi com muita clareza essa palavra de Deus de dar novamente um passo de fé. E ali eu queimei todas as pontes. E conversando com o John e novamente com o presbitério de Canoas e o presbitério de Porto Alegre, eu fiz todas as malas, peguei minha esposa e os 2 filhos, na época eram adolescentes, o Henrique com 17 para 18, ou 18 para 19, e a Clarissa com 17, e fomos para o Canadá. Mas ficamos apenas 6 meses lá, porque havia toda uma questão de documentação e um processo que, nessa soberania toda de Deus e nesse processo de depuração do ouro, né, as coisas não foram como nós imaginávamos que seria. E hoje eu posso olhar para trás e dizer, foi-me bom ser afligido. Nesse tempo de Canadá, passamos por muitas lutas, muitos conflitos interiores, muitas perguntas que Deus não me deu a resposta quando eu queria que Ele desse a resposta. Mas, com o passar do tempo, Ele foi manifestando todo o seu querer, todo o seu projeto comigo. Retornei, então, 6 meses depois ao Brasil. Aí, então, fiquei me sentindo realmente no limbo, porque eu já não estava mais nem em Canoas, onde eu tinha o reconhecimento e o amor dos irmãos, e não que eles não quisessem até que eu retornasse, mas eu entendi de Deus que era um tempo de realmente eu sossegar e ficar em completo silêncio diante do Senhor, né? O John precisou me ajudar muito, porque passei por um período dolorido de entender esse processo de Deus. Não estou dizendo aqui que foi a coisa mais fácil de entender, porque não foi.
Foi bastante difícil, bastante doído. E quando eu pensei, bom, o moedor está terminando, né? O John disse assim, olha, tem um irmão precisando de ajuda para trabalhar com casas lares, com crianças órfãos, vítimas de abuso, vítimas de todo tipo de foram fragilizadas, né, desde a sua pequenez, às vezes, muitas histórias. Eu me candidatei, então, para ajudar lá com a ideia inicial de onde, quem sabe, a gente ajuda uns 6 meses. Acabei ficando 2 anos e meio. E nesse trabalho, eu conheci muito de perto a orfandade. E conheci muito de perto todo o vazio que há dentro do ser humano por causa do pecado que gerou no coração do homem as consequências, todo o dano, né, e todas as famílias, e não escapa nenhum de nós escapa disso, nos tornamos famílias disfuncionais em função do pecado, em função desta decisão que Adão tomou e que passou a todos nós. E que somente agora, pela misericórdia e pela graça, o último Adão, que é Cristo, nós fomos de novo reconduzidos a uma posição que nós precisamos agora aprender a andar nela. Uma posição, como o John falou ontem, de rei, de profeta e de sacerdote, para que as nossas casas sejam de fato ordenadas, para que de fato possamos viver tudo aquilo que Deus tem planejado para nós como famílias. O texto de Malaquias, o último versículo de Malaquias vai dizer que nos últimos dias o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu realmente creio que a maior revolução que a igreja vai passar, o maior avivamento, não é os avivamentos de estádios. Não estou dizendo que eles não são úteis, que não são bons. Tivemos alguns movimentos nos últimos anos agora, de muita gente indo a estádios e assumindo compromisso com Deus, e glória a Deus por essas palavras que se levantam. Mas eu realmente acredito que o maior avivamento ele se dá dentro desse núcleo, que é a família. Dentro de casa começam os grandes avivamentos. Porque filhos bem fundamentados, filhos entendendo a paternidade de Deus pelo relacionamento que elas têm com seu pai e com sua mãe, vão gerar outros filhos bem relacionados. E na hora de testemunhar para uma sociedade como a nossa, cada vez mais perdida no que diz respeito à sua identidade, porque hoje, se há uma coisa que realmente tem destruído, tem corroído os nossos jovens e muitos adultos, é com relação a essa questão de quem ele é, quem eu sou. Então, o homem tem buscado, fora de Deus, muitas respostas e tem encontrado todo tipo de alternativa. Tanto que hoje, quando nós falamos dessa questão de gênero, nós já temos um alfabeto inteiro de letras, né? Eu não vou entrar muito aqui na questão, porque não é o foco. Mas nós sabemos que hoje os homens, de uma maneira geral, estou falando, incluindo mulheres, vivem por aquilo que sentem e não por aquilo que Deus diz. E a palavra é muito clara, que diz, seja o homem mentiroso e verdadeiro sempre a palavra do Senhor. Então, se nós precisamos ter um resgate na nossa identidade, se nós precisamos descobrir quem nós somos e o que Deus espera de cada um de nós, meu irmão, não vai ser nem com psicólogos, e olha que eu tenho uma formação até nessa área, um serviço social, mas não é na psicologia, não é no entendimento de como se comporta a sociedade que nós vamos encontrar a nossa identidade. Nossa identidade, quem define, e já disse quem nós somos, é o nosso Pai. Aquele que nos formou. Aquele que antes mesmo, quando ainda éramos, como Davi vai dizer, antes, quando eu era substância ainda informe, ali os meus dias já estavam estabelecidos. Então, é tempo de nós entendermos o coração do Pai. É tempo de nós realmente podermos estar aberto para
receber uma nova compreensão dessa paternidade. Talvez para muitos aqui seja... A gente fala do propósito eterno de Deus, que é uma família de muitos filhos. E isso é uma grande verdade, mas às vezes é algo que já está meio automatizado na nossa vida. Agora, quando nós começamos a falar dessa paternidade sendo aplicada na individualidade, no meu dia a dia, onde eu enfrento os meus conflitos, as minhas lutas, aquilo que eu não esperava que acontecesse, como no meu caso, que havia palavra de Deus, havia tanta coisa definida e eu sabia que estava me movendo debaixo de autoridade, estava fazendo aquilo que Deus estava me pedindo para fazer. E, de repente, em 6 meses, eu fiz 3 mudanças. Vocês imaginam, eu vendi tudo no Brasil, me mudei para o Canadá, comprei tudo lá, mobilei toda a casa. Quando deu 5 meses e pouco, eu comecei a vender tudo de novo, para voltar para o Brasil, para recomeçar tudo de novo aqui. Então, são alguns processos que Deus nos conduz que são realmente difíceis de explicar. Mas quando nós vemos que Deus está no controle, Ele não é surpreendido por nada disso, então nós precisamos render a nossa vida, os nossos planos, para esse Pai que quer trabalhar com cada um de nós do jeito dele e não do nosso. Afinal de contas, nós cantamos e declaramos que Ele é Senhor, e Ele é, mas esse Senhor precisa estar no trono das nossas vidas e precisa exercer este governo que não é para nos destruir. Nós precisamos caminhar com Ele e entender esse coração. A palavra em Coríntios também vai dizer que nós agora recebemos a mente de Cristo e muitas vezes parece que essa luta ela é uma luta desproporcional, onde muitas vezes nós temos uma maneira de pensar e uma maneira de entender o que é ser bem-sucedido, o que é dar certo, pela ótica do mundo, pela ótica humana. E é daí que surgem todas as disputas, todas as divisões, inclusive no meio da igreja, quando nós achamos que eu preciso ter a preeminência, eu preciso ter o meu lugar. Afinal de contas, Deus me chamou. Mas ainda conversava com o Jobson também, e hoje de manhã, no tempo de oração com o Fred, conversávamos, né? Deus não usa homens inteiros. Deus precisa usar homens que foram quebrados. Homens que tiveram todo o seu ego, toda a sua suficiência quebrados para que entendam que precisam muito desta misericórdia de Deus. Se tirar a misericórdia de Deus de mim, se tirar a presença, e a minha esposa, que é uma italiana fervorosa, ela diz, né, eu como italiana, se tira Jesus de mim, rapaz, a italiana vem para fora com toda a justiça própria, com toda aquela força, e ela diz, então a italiana tem que ficar sujeita a esse governo de Cristo, para que possa, de fato, expressar a vida de Deus. Mas então fiz um pequeno resumo para vocês, e de 2018 para cá, Deus vem nos conduzindo então para novos desafios. Temos trabalhado com a igreja em Porto Alegre, cooperando com os irmãos. Último levantamento agora de discípulos vinculados comigo, mais as crianças, mais a 2ª e 3ª geração. Esse mês nós batemos 100 vidas que estão ligadas comigo. De 2018 para cá. E eu digo isso sem nenhum pingo de glória para mim, não quero que vocês entendam, mas é a misericórdia de Deus. Muitos desafios, muitas famílias que nós temos trabalhado. O nosso foco, o meu e da minha esposa, tem sido nesta área de cura interior, e muitas vezes Deus tem nos levado agora para um novo campo, que é ainda um campo muito vasto. Nesses últimos 2 anos, tenho trabalhado muito com essa área da sexualidade também. Temos ajudado algumas pessoas que sofrem com esta área. Então, é um processo lindo que Deus tem feito.
Ainda não sei exatamente quais os rumos, mas eu sei quem está no controle dessa situação. Então tá tudo bem, eu não preciso saber qual é o fim do caminho, desde que eu saiba quem está comigo em todo o percurso. Mas eu queria repartir um pouquinho com vocês essa carga que Deus tem colocado no meu coração sobre a paternidade. E esse texto de Paulo, ele chegou até mim através de uma palavra que eu quero repartir com vocês. E eu costumo brincar, né, que quando a gente copia tudo de alguém é plágio, mas quando tu copia um pouquinho de cada um é inspiração. Então eu copiei de várias pessoas, vários pedacinhos, alguns livros que marcaram muito a minha vida sobre paternidade. É um livro muito importante que eu recomendo quem puder ler, do Tim Keller, sobre o Deus pródigo, que me trouxe uma visão muito, abriu bastante sobre entender quem Deus é, né? E como, quando Jesus fala sobre o filho pródigo em Lucas 15, a abordagem que ele fez escandalizou os religiosos da época, porque eles não conseguiam entender um Deus com tamanha misericórdia, com tamanha disposição de se dar por alguém, como Jesus trouxe ali naquela abordagem de Lucas 15. Mas aqui Paulo está dizendo que nós não recebemos o espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados. E esse é o assunto da segunda parte desta palavra de hoje. Ele diz, mas nós recebemos o espírito de adoção, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. E nós podemos dizer, então, que Deus é o nosso paizinho. Ele é mais do que um pai, aquele que os antigos diziam, né, bênção pai. Aqui no Nordeste, às vezes, é o bênção painho, se não me engano, é isso? Né, existe toda uma questão de honra, né? Mas ele ainda vai mais além, ele é o nosso paizinho, aquele bem chegado, não só que merece a nossa honra e o nosso respeito, mas com quem nós temos um relacionamento de intimidade. Então, a pergunta que nós precisamos fazer de novo, e aí você pode dizer, não, mas eu sei quem Deus é, né? Mas a pergunta realmente que eu quero levar vocês nesse tempo que nós vamos meditar agora pela manhã, é quem Deus é de fato para mim. Qual é a visão que você tem de Deus? Eu costumo fazer uma analogia, uma brincadeira, né, que se você faz um negócio, imaginar aqui que você vai abrir um comércio ou um negócio com alguém, e aí você faz... Eu vou pegar Fernando, porque tem dois aqui, então dá para dar como exemplo Fernando. Você faz um negócio com o Fernando. E você faz uma sociedade, você abre um negócio com o Fernando, e você estabelece, então, esse comércio, essa loja. E, por um período curto de tempo, esse negócio começa a prosperar e, de repente, o Fernando vai embora com tudo aquilo que você investiu uma vida inteira. Você vendeu, de repente, casa, terrenos, tudo, para investir nesse negócio que você viu que ia dar certo. E estava indo muito bem, até que o Fernando desapareceu e levou tudo, e te deixou só com as contas para pagar. Passa-se um tempo, você, depois de muitas dificuldades, muita luta, muita decepção, você começa a se reerguer. Aí aparece uma pessoa e diz assim, olha, temos mais um negócio para fazer, coisa e tal, e pode dar muito certo, e você se entusiasma, e aí a pessoa diz, vamos fazer negócio, vamos, e aí pergunta o nome da pessoa, e o cara diz, meu nome é Fernando. Será que não vem aquele pensamento assim, outro Fernando na minha vida? O primeiro já não deu certo. Vou me meter com o segundo? Isso é natural, não é verdade? Nós temos uma tendência a associar as experiências que nos marcaram e, a partir dela, nós começamos a estabelecer muitos dos nossos relacionamentos, dos valores, com aquilo que foi marcante para nós. Então, certamente, eu não vou dizer que você não faria, mas você ia pensar muitas vezes em fazer um novo negócio com alguém com o mesmo nome do primeiro negócio que foi tão ruim, que você foi tão prejudicado. Só que o mesmo acontece muitas vezes conosco quando nós
começamos a pensar em Deus, porque Deus, de fato, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é Rei, Ele é Senhor, mas o nome favorito dEle é Pai. Se nós olhamos nas Escrituras, quando Jesus começa a se relacionar com os discípulos, e toda vez que Ele dirige a palavra, Ele diz, porque o meu Pai, porque o Pai, porque eu não faço nada que o Pai não me peça para fazer, eu estou de acordo, eu e o Pai somos um. Então, a ênfase que Jesus dá o tempo todo é o Pai, é o Pai, é o Pai. Porque o desejo dele de apresentar para aquela geração era um pai, não mais segundo o modelo que eles tinham, mas ele precisava trazer um novo modelo de pai. Esse pai que havia proposto um relacionamento com Adão lá no jardim e que, infelizmente, pela decisão, nós vamos ver, né, que nós somos criados para esse relacionamento, mas Adão decidiu diferente. E muitas vezes, hoje, nós carregamos as nossas experiências de relacionamento paterno. Vou falar um pouquinho mais adiante sobre a minha própria experiência, quero ser muito transparente com vocês, mas nós levamos essa experiência e projetamos ela no nosso relacionamento com Deus. Então, quando nós falamos Pai, por mais que eu sei que Deus é um Pai amoroso, é querido, mas quando chega na hora que aperta mesmo o sapato, que nós começamos a passar por certas lutas, começam a vir os questionamentos. Será que Deus realmente se importa comigo a esse ponto? Ou será que Ele vai... Eu estou lá em Porto Alegre, não sei aqui, né? Mas lá muitas vezes é tratamento, o irmão está passando por tratamento, né? Às vezes o cara sai de um tratamento para outro, está sempre em tratamento, né? E aí ele parece que quando não consigo tirar a cabeça da água para respirar e já vem outro tratamento, né? Então, às vezes, começa a se criar uma imagem de um Deus punitivo, de um Deus que está sempre querendo massacrar e que não corresponde à realidade. Mas, como às vezes também o nosso relacionamento familiar, o nosso relacionamento, a nossa história de família já não ajuda, porque, lembrando, todos nós viemos de famílias disfuncionais, nós começamos a dizer, de repente Deus vai fazer algo parecido com aquilo que eu já passei. E isso é muito forte dentro de todos nós, e nem sempre nós vamos identificar isso. E a minha palavra nessa manhã é que nós possamos identificar as mentiras que o diabo muitas vezes tem trazido, e todas essas coisas que vinham às vezes mascaradas com uma aparência de verdade, e nós possamos de fato ter os nossos olhos abertos, como foi orado aqui, para que possamos ver Deus como de fato Ele é o nosso Pai. Eu não sei se vocês conseguem enxergar? Tá bom, eu vou ler um pouquinho para vocês ali rapidamente. Nós fomos criados então para este relacionamento de pai e filho. E todos nós sabemos que com o pecado de Adão houve um rompimento nesse relacionamento por uma decisão que o homem tomou. Agora, Satanás sabe que nós temos direito a este acesso ao Pai. Mas ele tenta nos cegar com mentiras para que não alcancemos aquilo que Deus já nos deu. É importante nós lembrarmos que Adão, ao ser criado, à imagem e semelhança de Deus, ele desfrutava de um relacionamento pleno, sem nenhum impedimento com o Pai. No Sul também a gente costuma dizer, muitas vezes pregando o propósito eterno para alguém, que na viração do dia diz que Deus vinha caminhar com Adão pelo jardim. A palavra não menciona exatamente tudo que conversavam, né? Nós, lá no Sul, supomos que eles tomavam um chimarrão junto, né? E trocavam ideias, né, Duda? Então, aqui tomava uma água de coco, pronto, né? Como diz aqui em Recife, pronto, é isso, né? Mas o relacionamento que Adão desfrutava com Deus era um relacionamento sem nenhum impedimento. Era um relacionamento de completa liberdade. Eu realmente imagino, e aí fica aqui
a licença poética, né, para imaginar, né, que Deus perguntava: como foi hoje, Adão? O que tu fez? Fiz isso, fiz aquilo, deu certo aqui, dei nome para esses animais, fiz isso. Ou seja, havia uma total liberdade de acesso e de comunhão de Deus com o homem. E ao acontecer a queda, né, entrou então esse sentimento de orfandade. Porque o que é a orfandade? O que é ser um órfão? E é importante a gente entender, né, que o órfão é alguém destituído de uma posição. Essa palavra ela é mais, talvez, do juridiquês, eu não sou do direito, mas às vezes a gente pode dizer fulano está orfanado dos seus direitos. Ou seja, ele não tem mais acesso aos seus direitos. E a gente também vai dizer que alguém é órfão quando não tem pai e mãe. Mas, num sentido mais amplo, o órfão é aquele que não tem acesso, que não consegue lançar mão de algo que ele teria direito a princípio. E o texto de Lucas 15, que todos conhecem bem, do filho pródigo, vai falar do filho perdido que se foi e se viu órfão do seu pai, e depois foi cair em si, mas também vai falar do filho que ficou e que também era órfão. Por que ele era órfão? Porque ele tinha tudo, mas não tinha acesso ao coração do pai. A ponto dele dizer: tu nunca me deu nem sequer um cabrito para eu comer. E o pai dizer: mas meu filho, tudo que está aqui é teu. Tudo que eu tenho é teu. Mas o coração era um coração de órfão. E o órfão vive com esse sentimento de falta, de que vai haver escassez, que não tem conexão, de que não tem relacionamento com o filho, com o pai, de que não consegue desfrutar daquilo que ele, por direito, poderia desfrutar. E o trabalho do diabo tem sido persistentemente incutir na cabeça do homem, e aí, quando eu digo homem, o homem que não está com Deus, mas também do homem que já recebeu o novo nascimento. Ele procura trazer à memória coisas para que esse homem venha associar de que ele não tem aquilo que de fato ele tem. A gente costuma dizer que a estratégia do diabo, que é bastante conhecida, né, ela é uma estratégia do boxeador. O boxeador, quando ele consegue abrir o supercílio do oponente, acho que eu não sou dos mais aficionados por boxe, mas já vi algumas vezes, né? O que ele faz? Ele procura bater sempre naquele lugar. Porque se ele conseguir aumentar o estrago ali, ele de repente fecha o olho e ele vence uma luta pelo tamanho do prejuízo que ele fez naquele lugar. O diabo usa da mesma estratégia para conosco muitas vezes. Quando nós temos coisas não resolvidas no nosso passado, quando nós temos uma história que foi muito doída, muito marcante para nós, e que gerou uma desconexão no nosso relacionamento familiar, no nosso relacionamento mesmo já casados, essas marcas são lugares onde o diabo vai procurar atuar para dizer: você não consegue, você realmente está sendo desqualificado, você não tem comunhão. É ali que ele vai atacar. E nós precisamos entender e discernir isso. Porque o próprio Satanás, embora ele não tenha sido criado como filho, né, mas ele desfrutava de uma posição, segundo as Escrituras, de privilégio. Ele era um anjo de luz. E o texto, tanto de Isaías como de Ezequiel, vai dizer: tu que te exaltavas, tu que era como, se eu não me engano, a luz da alvorada, né, fostes precipitado como de súbito, tu te colocaste numa posição completamente destituído de toda a glória e posição que tinha. Então, a estratégia de Satanás é justamente procurar implantar no coração do homem, e ele começou fazendo isso em Adão, porque ele disse: é certo que vocês não vão morrer. O que ele estava querendo implantar ali? Deus tem coisas melhores, mas ele não está te dando tudo que ele poderia te dar. Então, a partir desse momento, nós começamos a ver uma estratégia sempre repetitiva de dizer que Deus não vai cuidar de nós, de que Deus não é um bom
pai. Mas aí nós vamos ver na palavra que diz: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas, quanto mais, ou quem sabe, também numa nova tradução, muito mais, o vosso Pai vos dará todas as coisas. Agora é interessante nós entendermos que essa questão da orfandade, ela já começa a ser algo entranhado na nossa sociedade desde muito tempo. Quantos aqui têm mais de 35 anos? Rapaz, tem uma turma um pouquinho mais, né? O Ismael, um pouquinho mais de 35, eu um pouquinho mais também, 56. Somente a partir de 1988, na nossa sociedade, o filho que foi adotado passou a desfrutar dos mesmos direitos do filho legítimo. Então, hoje, se eu perguntar aqui, quem é que prefere ser um filho legítimo ou um filho adotado, é uma pergunta que todo mundo é filho legítimo, todo mundo levanta a mão, né? Não é pegadinha, né? Todo mundo vai se sentir assim: eu quero ser um filho legítimo. E aí pergunta, quem quer ser um filho adotado? Eu, pelo menos na minha infância, lembro que às vezes tinha uma criança ou outra, a gente cochichava: fulano lá é adotado, ele não é filho legítimo, né? Tinha aquele segredo no relacionamento, né? Por quê? Porque se entende que o filho adotado, ele é um filho de segunda categoria. I have a son. Ele tem um filho He was adopted e ele foi adotado, into our family. a família dele. But we don't call him our adopted son. He's not anymore. Eles não chamam ele mais de filho adotado, But he porque was. ele não é mais, ele foi. Now he's only our son. Agora ele é apenas filho. Aleluia! Glória a Deus! Então, mas isso é muito forte. Ainda hoje, ainda tem resquícios, né? Graças a Deus que essa lei, em 88, começou a dar os mesmos direitos para os filhos que são adotados daqueles que são naturais. Porque, de fato, ao ser recebido no seio da família, ao ser recebido nesse relacionamento familiar, essa criança precisa ser parte da família. Ela não pode ser um filho de segunda categoria. Mas isso foi muito forte. Eu lembro eu tenho 2 irmãs mais velhas do que eu. Só para vocês terem uma ideia, isso era uma brincadeira. Uma das minhas irmãs nasceu em casa. Foi de parto normal em casa mesmo. De parteira que foi lá fazer o parto. Já eu nasci em um hospital, do maior hospital de Porto Alegre, o Hospital Conceição. E aconteceu um fato curioso. Minha mãe me pegou no colo, ficou comigo um dia todo, e aí a mãe fica olhando os olhos do filho, fica olhando para um lado e para o outro, e de repente vem a enfermeira e diz: bom, agora eu vou levar ele para dar um banho, e depois eu trago de volta. Quando a enfermeira retornou, minha mãe pegou no colo, olhou assim: mas esse aqui não é meu filho. E a enfermeira disse: não, é o teu filho. Sim. Disse: não, não é, não. Não é, porque o meu filho ficou o tempo suficiente para ver que ele tem uma marquinha, e eu tenho uma mordidinha no lado da orelha aqui, que parece que foi assim, um ratinho que mordeu, né? Ela disse: ele tem uma marquinha na orelha, e essa criança aqui não tem. Eu sei que deu um bafafá lá na maternidade, e, de fato, eu tinha sido trocado. E tinha ido parar com uma outra mãe. Será que eu sou eu mesmo, né? Mas eu sou muito parecido com meu pai. Mesmo corpo, as mesmas características. Então, eu fiquei com isso bem resolvido. Mas quando a minha mãe contou, a minha irmã depois, o que vocês acham que ela começou a fazer? Bullying comigo. Disse assim: tu não é filho legítimo. Eu nasci em casa, tu foi trocado lá no hospital. Né? Então, embora, claro, minha irmã, eu me dou muito bem com ela hoje, né? E a gente tratou isso muito como brincadeira, mas há um fundo de verdade, de discriminação muito nessa questão da filiação. Parece que o filho que foi adotado, ele realmente é de segunda categoria, e isso é muito triste. Esse tipo de pensamento, né? E eu que trabalhei em casas lares, percebi muito isso, né? Casais que queriam adotar crianças, e hoje nós temos uma quantidade enorme de crianças que esperam 5, 6, 10 anos até ser adotada, e toda a burocracia que existe,
e a criança não consegue ser adotada, é muito triste. Eu tinha casos de rapazes que eu recebi lá com 4 anos de idade, quer dizer, eu não cheguei a receber, mas que eu, quando cheguei na instituição, a assistência social dizia, esse menino chegou aqui com 4 anos, agora ele está com 14. E ainda, até agora, não é que não surgiram interessados, mas o sistema brasileiro de adoção é tão complexo que trava em tantas coisas e ele não conseguia ser adotado. E aí, quanto maior, mais difícil é de um casal se dispor a receber uma criança. Então, toda essa realidade ela está inserida na nossa vida, inserida no nosso dia a dia. E essa questão do filho de segunda categoria ainda está, muitas vezes, lá no fundinho do coração de cada um de nós. E aí nós nos deparamos com essa palavra de Paulo dizendo que nós fomos adotados. Como é que funciona isso? Então, eu queria fazer um convite para vocês de nós entendermos um pouquinho sobre a realidade da adoção dentro do Império Romano, porque quando Paulo escreveu essa carta, ele escreveu ela direcionada aos romanos. E ele vai dizer que nós não precisamos mais viver escravizados, mas que nós recebemos o espírito de adoção, pelo qual nós podemos clamar Abba Pai. Então, qual era a realidade da sociedade romana naquele momento? A família já estava num processo de deterioração quando Paulo escreveu essas cartas. Mas ainda existia uma coisa muito interessante nessa questão do vínculo familiar. Muitas vezes, os pais estavam muito interessados em terem filhos que pudessem ajudar na força de trabalho. Então, se o filho era um filho forte, um filho capaz, esse filho, o pai começava a olhar para ele, para investir nele, para ele ser o administrador da fazenda, dos campos, né? Isso era predominante naquela época. Agora, o fato de ter nascido numa família como filho legítimo não significava necessariamente que esse filho seria filho da família. E aqui começa a entrar algo curioso que nós precisamos entender quando Paulo fala que nós recebemos o espírito de adoção. Porque ele vai dizer que nós fomos enxertados numa família da qual nós não tínhamos o direito, de fato. Mas foi uma decisão do pai de nos receber. E, no caso da família romana, muitas vezes o pai rejeitava um filho no nascimento. E o fato dele ter nascido dentro da família não significava que ele ia ser filho realmente. Ele ia, muitas vezes, até ficar dentro da fazenda, trabalhar como um servente qualquer, como um servo, como um escravo. Muitas vezes ele era doado, muitas vezes ele era colocado na estrada, diz alguns relatos, para ser tomado, e muitas vezes o próprio escravo, por pena, por misericórdia, tomava aquela criança para criar. Então era um contexto muito diferente. E eles tinham, nessa época, uma cerimônia que era chamada de dias lústricos, ou, em outras palavras, isso é uma palavra do latim, dias de consagração. Eu não tenho certeza absoluta agora, mas eu acho que para os meninos eram 7 ou 8 dias e para as meninas eram 9 dias, era um dia a mais se fosse menina e um dia a menos se fosse menino. Como funcionava? Vou pegar aqui a minha mochila, está aqui atrás, está onde? Me alcança ela aí, Jobim. Não, a minha cinza mesmo que está. Eu quero dar um exemplo para vocês que eu acho que vai ajudar a entender. Esses dias lústricos, normalmente eles culminavam com um evento onde a criança era apresentada, então, para os familiares, tios e quem sabe, os amigos mais importantes, aqueles que tinham cargos políticos, né? Então, se fazia como se fosse num grande salão, vamos imaginar um salão como esse aqui, com vários convidados, e a mãe vinha com a criança nos braços, envolta em panos, e ela colocava essa criança no chão, enrolada nesses paninhos, e o pai vinha e chegava até essa criança, olhava a criança, às vezes abria o pano, olhava se estava com os 2 bracinhos bem, se estava com os olhos bem, e os relatos dizem que, em alguns casos, ou porque ele suspeitava que o filho não era dele, mas era fruto de uma traição,
ou porque esse filho não tinha as características físicas que ele gostaria. Se o filho, por exemplo, tinha um defeito num olho, já era motivo suficiente para ser rejeitado. Se o filho tinha um problema num braço, um problema numa perna, ele poderia ser rejeitado pelo pai. E o que acontecia? O pai virava as costas e não tirava aquela criança do chão. Então é uma cena bastante forte de nós entendermos, né? Mas que explica um pouco sobre o que Paulo vai dizer. Porque o que acontece logo em seguida, após nós começamos a ver uma mudança na conduta dos imperadores de Roma, que começam a fazer adoção de filhos com a mesma motivação. Eles adotavam filhos que fossem filhos fortes. Obrigado. Filhos que tivessem características que agradassem aos olhos do imperador. Ou um filho que falasse muito bem, que fosse eloquente, que tivesse capacidade de persuasão na política, ou um filho que fosse um grande soldado e que pudesse lutar grandes batalhas, que tivesse, então, uma imposição física e que fosse alguém que agradasse aos olhos desse imperador. Então, nós vamos ter, ao longo da história, mais de 200 anos, talvez uma relação de 50, 60 imperadores que foram todos adotados. Não eram filhos legítimos. Só que um fato interessante, e isso vai começando agora a nos ajudar a entender o que Paulo disse, é que a lei romana dizia que quando um filho era adotado, diferente daquele filho natural que podia ser rejeitado ao ser colocado no chão por N razões, às vezes por interesses econômicos, políticos ou outras coisas, ou mesmo por questionamento se era um filho do relacionamento com a esposa ou se era fruto de uma traição, o filho adotado, ele era, por lei, protegido pela adoção. Uma vez que um homem, que um dono de terra, ou mesmo um imperador, ele recebia um filho adotado, ele não podia mais se desfazer daquele filho. Ele precisava receber agora na família. Por quê? Porque a adoção era um ato consciente. O imperador, eu decido adotar este filho. Eu quero este filho para mim. E uma vez que ele tomava essa decisão, ele não podia mais voltar atrás. Então, a lei romana trazia essa proteção. Então, nós vamos entender isso mais adiante, vai nos ajudar. Agora, aqui eu quero só mencionar esses 5 pontos que são importantes. Como é que eu estou de tempo? Já, Paulinho? Tenho mais uns minutinhos. A orfandade, então, ela tem essa característica de gerar essa quebra de relacionamento que impede o desfrutar do relacionamento pai e filho. Ela começa a condicionar o amor do pai com as coisas que pode receber ou não receber. Então, se recebe uma herança, se recebe uma atenção, se recebe um título, é porque é aceito. Se não recebe, não é aceito. E isso é muito forte, porque isso, na verdade, vem para os dias de hoje. E agora aqui vai pegar um pouquinho cada um de nós, né? Quantos de nós, quando o filho tira uma boa nota na prova, diz, aí, filhão, hein, parabéns, tirou uma boa nota. Mas se o filho vem com uma notinha meio vermelha, o olho já muda. Não é verdade? Pô, filho, tu tinha que ter tirado uma nota maior. Eu sei que isso é muito sutil, mas, na verdade, nós começamos a imprimir no coração dos nossos filhos que ele é aceito pela sua performance. Se ele obedece bem, se ele faz bem as coisas, ele recebe um parabéns, e ele diz que aí, filhão, você é queridão. Mas e se o filho não corresponde à nossa expectativa? Como é que é a nossa reação? Cada um de nós precisa pensar nisso. Porque, de novo, se o nosso papel como pai é transmitir a imagem do nosso Pai eterno para a próxima geração, que imagem você e eu estamos transmitindo de Deus como Pai? Se você exige do seu filho uma performance de um filho prodígio que vai sempre tirar 10 e o teu filho sempre tira 5,5, só o suficiente para passar, por N razões, ele vai ser menos ou vai ser mais amado?
Eu sei que muitos de nós vão dizer, não, mas ele continua sendo meu filho, eu amo. Mas, queridos, às vezes nossas atitudes imprimem na vida dos nossos filhos uma mensagem diferente daquela que nós pensamos que estamos transmitindo. E aí nós começamos a gerar um conceito de que, para ser aceito, eu preciso fazer as coisas de acordo com aquilo que está estabelecido. Do contrário, eu não vou ser aceito. E quando ele recebe o entendimento de que Deus chama ele para ser uma nova criatura, para andar com ele, como é que ele vai se relacionar com Deus? Muitas vezes dentro desse mesmo parâmetro, dentro dessa mesma expectativa. Se eu fizer as coisas certas, Deus vai me responder. Se eu não fizer, Deus não vai me responder. Então é muito sério, muito importante nós entendermos isso. Ainda vai falar aqui que o filho da parábola de Lucas 15 estava perdido dentro de casa. E aí fica um grande alerta para nós. Nossos filhos caminham conosco, às vezes por anos a fio, porque não tem opção de sair de casa. Mas, às vezes, no coração, eles já começam a sair de casa na sua adolescência. Eles já começam a romper o relacionamento com o pai, porque eles não querem aquele modelo que está sendo imposto para eles. E aqui o meu objetivo não é trazer condenação sobre a vida de nenhum de vocês, porque eu mesmo muitas vezes cometi erros com os meus filhos. Eu volto a repetir, somos famílias disfuncionais que precisam muito da misericórdia de Deus agindo sobre nós. Eu também quero repartir aqui uma particularidade da história. Cada um de nós tem uma história própria da sua vida, do seu relacionamento. Alguns de vocês talvez não tiveram pai a vida inteira, cresceram só com a mãe. Talvez tenha alguns aqui que tenham sido adotados. Talvez alguns tenham pais que se separaram quando vocês eram jovens ou pequenos ainda. O certo é que a nossa origem familiar, ela vai imprimir em cada um de nós as experiências que nós temos. E essas experiências vão influenciar e gerar em nós um entendimento equivocado de quem é Deus. Eu quero aqui fazer um parêntese para contar um pouquinho da minha história. Eu sou o terceiro filho, o único filho homem, então eu fui, de certa forma, muito esperado pelo meu pai, né? Porque o pai queria alguém que torcesse pelo Internacional lá de Porto Alegre. E, infelizmente, eu torço pelo Grêmio desde pequeno, né? Pois é, meu pai deve ter pensado, né? Puxa, investi nesse guri, não deu certo. Levei ele para comer cachorro-quente no estádio do Inter lá e não deu certo. Mas a verdade é que nasci, então, nesta família. Meu pai e minha mãe estiveram sempre juntos, nunca se separaram. Completaram praticamente 50 anos de casado quando meu pai faleceu e minha mãe faleceu alguns anos depois. Mas eu, ao longo dessa minha caminhada com meu pai e minha mãe, descobri algumas coisas. Primeiro, que o meu pai era, se eu não me engano, o terceiro ou quarto filho de uma família de 12 irmãos. Então, era uma família relativamente grande. Talvez, não sei, aqui para o Nordeste, talvez tenham famílias maiores, mas juntando a parte do meu pai e da minha mãe, eram 26 tios, era muito tio. E meu pai tinha, o pai dele, que era o meu avô, no caso, né, um homem muito violento. Meu avô era um homem que respondia ao diálogo dele, normalmente, ou era com uma arma na cintura ou com uma boa faca afiada na mão. Inclusive, no que dizia respeito à conversa com os filhos. Se um filho, como eram 12, né, talvez chegasse na adolescência, pedia para o filho fazer uma coisa, o filho fazia a cara feia, ele, em algumas vezes, meu pai contava isso, né, esse meu avô calçava o filho na faca e dizia, tu vai me obedecer. E se tu não obedecer, a coisa vai ficar feia para ti. E a faca na garganta. Esse meu avô, em um desentendimento que teve com um homem num jogo de cartas, que ele era viciado em cartas,
ele se desentendeu com o homem e matou esse homem, deu um tiro certeiro no coração e precisou ser fugitivo por 4 anos, deixando 12 filhos pequenos aos cuidados da minha avó. Então, essa é a história do meu pai com o meu avô. Quando eu nasci, meu pai realmente tinha uma expectativa desse filho homem que nasceu. Eu fui muito bem tratado por ele, muito amado por esse pai, do jeito que ele conseguia me amar. Só que havia um problema. Não havia comunicação nenhuma entre eu e meu pai. Ele era um homem de origem alemã, um alemão, aqueles bem vermelhos, ele era alto e a mão dele era costumava dizer que era uma mão de pilão, né? Que se ele resolvesse me bater, ele realmente me desmanchava naquela época, quando eu era adolescente. E ele sempre procurou não me bater, porque ele dizia, se eu te bater não vai ser bom. Então, ele deixava a disciplina até com a minha mãe por causa do tamanho da violência que poderia ser. E ele dizia isso. Depois, pula para o meu casamento, relacionamento com a minha esposa, vieram os filhos pequenos. Acho que o Henrique tinha, na época, 2, 3 anos. Eu já estava vinculado com o John. E a Clarissa, talvez recém-nascida. É isso, exatamente, porque foram 5, 6 anos depois de casado que veio o Henrique. Começou a aparecer em mim uma dificuldade enorme de conversar com os meus filhos, de me expressar. E já vinha, há um bom tempo, uma dificuldade muito grande de relacionamento com a minha esposa. As minhas conversas com ela, às vezes, tinham buracos de semanas inteiras que eu ficava em silêncio e não conversava com ela, porque eu tinha ficado chateado com alguma coisa. E aquele silêncio massacrava ela. E ali eu comecei a impor sobre a vida da minha esposa um peso e um fardo de um relacionamento de indiferença, onde a minha atitude, para tentar não ser agressivo, e aí eu comecei a repetir o mesmo comportamento do meu pai, para não ser agressivo eu me calava. E o meu silêncio causava mais estrago, talvez até que se eu expressasse alguma coisa, mesmo que fosse uma palavra dura. Às vezes ela dizia, pelo menos me diz alguma coisa. E eu me fechava como uma ostra, né? E ela não conseguia ouvir nada de mim. Então, quando nós tivemos uma vez uma conversa com o John e a Marta, e graças a Deus pela Martinha, com sua habilidade de discernir, né, que as mulheres têm algo que nós homens precisamos aprender muito com elas, né? Ela perguntou assim, como é que foi teu relacionamento com teu pai? E eu, rapidamente, disse assim, meu relacionamento com meu pai foi muito bom. Meu pai era um homem que gostava de mim, que tinha um bom relacionamento comigo. Ele não era um pai ausente, ele estava presente em muitas coisas. E aí, de repente, ela fez mais uma pergunta assim, e como é que ele conversava contigo? Quantas vezes teu pai disse que te amava? E ali foi o momento em que realmente eu caí em mim. Porque eu comecei a pensar em toda a história. E eu já estava casado há vários anos, eu já estava com mais de 30 anos. Meu pai, infelizmente, tinha falecido fazia pouquinho tempo, quando essa conversa aconteceu. Meus irmãos, eu não tinha registro uma única vez em que meu pai me olhou e disse assim, filho, eu te amo. Tu é importante para mim. E esse buraco emocional dentro de mim me fez ser um homem amargo, que eu não conseguia dizer isso para os meus filhos. E era uma coisa, minha esposa dizia, não tem nada espontâneo que possa sair desse coraçãozinho. Era muito difícil, eu não tinha expressão, eu não conseguia dizer para ela que eu amava ela, embora eu amasse. Graças a Deus estamos há 32 anos casados, mas pela misericórdia de Deus, só porque houve muito perdão. Houve muita decisão da parte dela em me perdoar. Porque eu fui duro, durante muito tempo. Um silêncio massacrante que eu aplicava sobre a vida dela. E eu dizia, mas eu não sei explicar por quê. Então, nesse dia, quando a Marta me confrontou com essa situação, e eu comecei a pensar, eu digo,
Senhor, eu não tenho uma lembrança de um momento que meu pai... Mas eu sei que ele me amava, ele não era um homem cruel comigo. Mas a falta desta conversa, dessa expressão de amor, gerou em mim esse silêncio que eu estava repetindo de novo. E aqui fica o grande desafio para nós. Hoje Deus quer quebrar muita coisa nas nossas vidas aqui, para que nós não venhamos a repetir o mesmo fútil procedimento que nossos pais nos legaram. Pedro vai dizer que nós não fomos comprados por prata ou por ouro, né, mas que nós somos resgatados pelo sangue precioso que foi derramado, e fomos resgatados desse fútil procedimento que nossos pais nos legaram.